Então nós estamos aqui com a nossa série Jesus, manso e humilde. E uma coisa maravilhosa que nós temos aprendido através dessa série, uma coisa maravilhosa que Deus tem falado conosco, é que o nosso relacionamento com Ele, por meio de Jesus, não tem por base quem nós somos, mas tem como base quem Ele é. E é aí, quando nós centralizamos o nosso relacionamento com Deus, em Deus, centralizamos o nosso relacionamento com Deus em Cristo, não em nós, naquilo que pensamos que somos capazes de fazer, mas naquilo que Jesus fez. É aí então que nós começamos a entender a grandeza do amor de Deus. E é por causa de Jesus, que tem o seu coração manso e humilde, que nós nunca seremos lançados fora da presença de Deus. Eu sei que tem muitos que têm dificuldade de assimilar esse conceito e por isso sofrem a vida toda tentando garantir a sua salvação com o seu esforço e não percebem que fazendo assim estão ofendendo a Deus. Porque não é o meu esforço, mas é o que Deus faz em mim através do Espírito Santo. E quanto mais eu conheço esse amor, quanto mais eu me rendo a esse amor, quanto mais eu vou estar sendo transformado e então a minha vida vai começar sendo colocada dentro daquilo que agrada o coração de Deus. Mas até esse processo não é a minha força, não é pela força, não é pela violência, mas é pelo Espírito de Deus em nós. E é dentro dessa perspectiva, dessa promessa que é Jesus que faz para nós: eu jamais te lançarei fora. Eu jamais lançarei você fora. Todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. E o que vem a mim, jamais lançarei fora. Nesse tema que nós vamos estar meditando hoje, e a partir da leitura de João. João capítulo 6, versículo 35 a 40. E depois leremos o texto de Oséias também. João 6, 35 a 40 diz: Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Ou em outras palavras, eu jamais lançarei fora. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. E agora vamos ver apenas 3 versos do Antigo Testamento, profeta Oséias, capítulo 11, versículos 7 a 9. O meu povo está decidido a desfiar-se de mim, embora sejam conclamados a servir ao Altíssimo, de modo algum o exaltam. Como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregar você nas mãos de outros, Israel? Como posso tratá-lo como tratei Admá? Como posso fazer com você o que fiz com Zeboim? O meu coração está enternecido. Despertou-se toda a minha compaixão. Não executarei a minha ira impetuosa, não tornarei a destruir Efraim, pois sou Deus e não homem, o santo no meio de vocês. Não virei com ira. Coisa maravilhosa esse texto do Antigo Testamento, porque no primeiro texto nós ouvimos uma passagem do Novo Testamento e Jesus falando: eu jamais lançarei você fora.
E o próprio Senhor Jesus Cristo, ele fala que ele e o Pai é um e que ele veio fazer a vontade do Pai. E aqui nós temos, no Antigo Testamento, Deus. E podemos identificar essa voz como a voz do Pai. E é Ele que está falando: como eu vou desistir de você? Como? E nós vamos estudar um pouquinho hoje, rever um pouquinho a história de Oséias, e nós conseguiremos compreender essa grandeza do amor de Deus. É Deus que diz que Ele não é homem para mudar de ideia. Então, Ele diz que o coração dele está enternecido. Eu não sei se todos que estão ouvindo isso conseguem assimilar a grandeza. O Deus, o Criador, Ele está olhando para pessoas como nós e para nós, como grupo e individualmente, e em Cristo Jesus Ele está falando: o meu coração está enternecido. Em outras palavras, há no coração de Deus uma atitude afetuosa. E afetuosa não, digamos, nesse sentido meio doce, humano, superficial, mas afetuosa no sentido de que, por decisão, Ele fez com que o seu coração nos recebesse. Deus está falando, quando Ele diz: o meu coração está enternecido para vocês, Ele está falando: eu criei no meu coração um espaço para vocês. Coisa maravilhosa. Vamos olhando para esse texto e vamos pensar em fazer alguns destaques. Primeiramente, para nós, quando nós pensamos em que temos um espaço no coração de Deus, que é algo tão maravilhoso, vem na nossa lembrança tantas pessoas para as quais Deus não tem lugar em seus corações. Quantos seres humanos vivem hoje e em seus corações não há lugar para Deus? Em seus corações não há um espaço para Deus. O ser humano tem perdido o seu contato com Deus. O ser humano, ele tem se afastado de Deus. E isso começou logo no início da história, quando nós fomos criados. O que parece um longo tempo atrás, alguns milhares de anos, mas a Bíblia diz que para Deus 1000 anos é como um dia e um dia como 1000 anos. Ou seja, é um tempo muito pequeno. Nós estamos tão somente no início da história de Deus conosco. E o homem, logo no início, ele decidiu se afastar de Deus. A serpente, de acordo com o texto, ela chega para Eva e fala: olha, foi assim que Deus falou que você não pode comer, você não pode nem tocar nesses frutos. Ela disse: olha, nós podemos comer de tudo, mas dessa árvore Deus falou que não é nem para chegar perto, não é nem para tocar, né? Algo assim. E ele disse: não, isso não vai acontecer nada, não vai acontecer nada com vocês. O que acontece é que Deus, Ele sabe que o dia que você comer, você vai se tornar igual a Ele. Você vai se tornar igual a Deus, você vai conhecer o bem e o mal. Ora, naquele momento, ela já conhecia o bem, eles já conheciam a Deus. Mas essa é a loucura do coração humano que deseja conhecer o mal. É aquele ser humano que conhece a Deus, o amor de Deus, mas olha para Deus e de uma forma louca começa a pensar que Deus é um tirano, que vem para oprimir e etc. E faz a decisão pior de todas, que é virar as costas para Deus. E foi isso que Eva e também Adão, e eles eram os nossos representantes, com eles toda a humanidade, tomou essa decisão de conhecer o mal. E com isso, perdeu o seu contato com Deus, perdeu a sua percepção. É claro que nós vemos na sequência da história que Deus, ele vai ao encontro do homem e ele vem ao nosso encontro, porque Deus é amor na sua essência. Ele é justiça, e a justiça dele ele demonstra em Cristo, mas ele é amor. Mas o homem, ele perdeu a percepção da presença de Deus, a percepção da existência de Deus. É interessante como que
num mundo cheio de razões gritantes para crermos num Criador, o ser humano, ele simplesmente age como se não houvesse razão. Ele coloca dúvidas com relação à existência de Deus. Ele perdeu a percepção da presença de Deus. E ele não entende que até um dia ensolarado e bonito como que nós estamos tendo aqui, a possibilidade de rir e de nos divertirmos, isso é presente de Deus, é porque Deus está aqui. Porque se Deus ele tivesse se retirado os seus olhos de sobre a terra, lá naquele dia, um milésimo de segundo depois de Adão e Eva comerem aquela fruta, o planeta já teria deixado de existir. Mas Deus, ele escreveu essa história. E nessa história ele colocou que mesmo nesse contexto de rebelião, ele iria continuando, revelando sua paciência, revelando seu amor, revelando a sua graça, a sua compaixão. O ser humano ele se afasta do homem por causa do seu pecado, mas o ser humano ele se afasta de Deus também por causa das suas constantes más escolhas. A vida ela é construída de escolhas. Isso nós sabemos muito bem. A vida ela é construída de escolhas. A sua vida é, em certo sentido, aquilo que você escolheu, ou a somatória de todas as escolhas que você já fez. E o ser humano, por ter pedido esse contato com Deus, ele tem construído a sua vida com escolhas erradas. E mesmo nós que já temos Jesus como Salvador, diariamente somos tentados a tomar as decisões erradas que vão nos afastar de Deus. Por consequência, o ser humano ele não vê Deus no contexto da sua vida. É incrível, é incrível. Quando você olha e vê que as pessoas, elas enxergam a vida, mas Deus não está ali presente. É como a maioria dos filmes que nós assistimos. A gente assiste filmes dos mais variados tipos e é muito interessante, você pergunta onde está Deus no contexto desse filme. Não existe. Pega todos os famosos filmes aí da academia, não há. Agora o filme reflete a vida das pessoas. Ou seja, se mantém afastado de Deus. Agora, preste bem atenção, muitos se mantêm afastados de Deus por causa de um sentimento de culpa. Um sentimento de culpa que há dentro delas. Elas podem não ter compreensão exata a respeito de Deus, mas elas têm noção do seu próprio erro, do seu próprio pecado. Elas se sentem culpadas e por isso se afastam. E há um outro tipo pior, que é aquele que tem um certo conhecimento de Deus, mas ele se afasta de Deus por causa de um sentimento de justiça própria. A pessoa ela quer resolver o seu problema por ela mesma. Ela quer ser justa às suas próprias forças. Ela é orgulhosa ao ponto de dizer, bem, eu cometi tais erros, mas eu vou consertar. Nós, por natureza, nós conseguimos produzir mais erros. Então, nós vemos essa é a situação do homem. Mas é maravilhoso quando nós olhamos para a Bíblia e nós vemos que mesmo assim, Deus não tira os seus olhos de amor de sobre o ser humano. Deus, ele não tira os seus olhos de amor sobre nós. E aqui eu quero voltar os olhos para a história que nós temos narrada lá no livro de Oséias. Oséias é um grande testemunho do amor de Deus por nós. E é uma história que nós devemos gravar, entender e nos apaixonarmos por Deus hoje e nos voltarmos para o Senhor hoje. Oséias capítulo 1, versículo 1 e 3 diz: Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, o Senhor lhe disse: Vá, tome uma mulher adúltera e tenha filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Por isso ele se casou com Gomer, filha de Diblaim. Ela engravidou e lhe deu um filho. Olha só, esse é o início do livro de Oséias.
E Deus, ele escolhe Oséias para ter essa experiência. E através da experiência que ele teve, que Oséias teve, Deus, ele nos dá a capacidade de imaginar como é que ele nos vê e como é que ele nos trata. Ele dá uma ordem a Oséias e diz: vá e case-se com uma mulher adúltera. E, pelo que nós compreendemos no texto, ele foi e casou-se com ou uma mulher que já era prostituta, ou alguém que tinha essa inclinação. E Deus, ele fala: você vai se casar com uma mulher adúltera, em outras palavras, para que vocês entendam que Israel é essa mulher. Vocês são essa mulher que tem adulterado contra Deus. Veja só, se o texto terminasse aí, seria uma coisa difícil para nós, considerando as leis do Antigo Testamento em relação ao adultério e tudo mais. Mas aqui está Deus revelando a sua graça. E o profeta, então, ele recebe essa ordem, ele vai, se casa com Gomer. Eu imagino que deveria ser uma mulher muito bonita para ter chamado a atenção dele. Ele vai e se casa com Gomer, e ela teve filhos com Oséias. Mas só que, mesmo tendo os filhos, tendo a família, ela traiu Oséias várias vezes. E Oséias a perdoou. E chegou um momento onde ela toma uma decisão mais radical: não, eu não quero viver com você. E ela sai para seguir os seus amantes, ela sai para dar vazão a todos os seus desejos. E por fim, ela cai numa situação de armadilha, de miséria tão grande, que Oséias a encontra, como se a encontrasse, vamos dizer assim, no mercado de escravos. E lá estava aquela que ele escolheu para ser esposa, que tinha que amava, aquela que era a mãe dos seus filhos, e agora ela estava ali como um objeto que já não tem tanto valor, e alguém ainda tentando vendê-la. E o que Oséias faz? Seguindo o seu coração e seguindo a direção de Deus, ele vai, ele compra Gomer, ele traz para casa, ele cuida dela e ele a restaura como sua esposa. E essa é a história que nos mostra como que Deus, ele não desiste de nós. Por meio de Jesus, Deus não desiste de nós. Mesmo quando nós estamos no nosso pecado, mesmo quando nós o ofendemos com os nossos erros, ele vem ao nosso encontro, ele nos abraça, ele nos perdoa, ele nos cura, ele nos sara, ele nos restaura. E nós devemos entender, e aqui é importante que nós entendamos, que todos nós temos dentro de nós potencial de maldade para fazer pior do que Gomer. Um problema das pessoas é que às vezes elas pensam no potencial de bondade que tem dentro delas. E presta bem atenção, quanto melhor você acha que você é, menos necessidade você sentirá de Jesus. É isso que acontece com as pessoas. Quanto melhor elas se sentem, menos elas sentem a necessidade do Evangelho. Mas quanto mais nós sentimos a nossa miséria, a nossa situação, quanto mais nós nos damos consciência de quão pequenos e miseráveis nós somos, maior é o nosso anseio por Cristo. Maior é a nossa consciência de que nós necessitamos de um Redentor, de um Salvador. Então, na história de Oséias, Deus ele revela esse seu amor insistente, esse amor drástico, eu diria, que ele tem por nós, ao ponto de ir ao nosso encontro e nos buscar em Cristo Jesus. Voltando para o texto de João, nós vemos aqui algumas verdades a respeito de Jesus. Primeiramente, Jesus, ele é o pão que nos satisfaz. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Em outras palavras, Jesus é aquele que provê
o que nós necessitamos para a vida. Ele provê tudo aquilo que eu necessito para a vida. Ele necessita o que comer, o que beber, o que vestir, mas Ele também me dá sentido para a vida, razão para viver. Nós precisamos de uma razão para viver. Ele nos dá sentido. Ele mata essa fome existencial que nós temos. Essa é uma angústia. Existir é uma angústia. Ainda mais quando nós estamos num mundo tão cheio de lutas, tão cheio de problemas, tão cheio de coisas ruins. A gente fica gemendo. Para que viver? Por que viver? E as pessoas ficam correndo atrás do significado para a vida. E há muitos que acabam indo para aquele caminho que diz o seguinte: olha, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Quantas pessoas vivem assim, conscientes ou não? Bem, se a vida é essa coisa louca que passa logo, que nós não entendemos, então vamos fazer tudo que dá na cabeça, vamos usufruir, vamos fazer e acontecer, porque tudo vai passar. E mesmo quem não parte para uma atitude mais radical assim, ele luta com essa coisa do existir. O que eu vou fazer para dar significado à minha vida? E à medida que a gente vê que o calendário está correndo, a gente pensa, mas e o que eu vou fazer? O que eu não fiz que eu vou fazer? Eu não vou fazer nada para dar sentido para a minha vida. O que dá sentido para a minha vida é Jesus. Jesus, Ele é o pão. O pão que representa a necessidade básica, real, a fonte da vida. Jesus Cristo, Ele é o pão, Ele é o alicerce no qual a nossa vida floresce. Quando nós vamos empreender uma construção, o alicerce é o fundamental. Antigamente eles usavam a chamada pedra fundamental, era rocha. Hoje a gente vê as estruturas que se constroem, grandes estruturas, antes de começar a levantar o edifício. Jesus Cristo, Ele é esse alicerce na nossa vida, baseado no qual nós podemos florescer. Tem tantas coisas positivas no nosso coração, na vida humana. Família, carreira, etc, etc, etc. Mas quando nós tentamos construir as coisas sem o alicerce que é Jesus, tudo isso que nós estamos fazendo acaba estando fadado à frustração. E às vezes nós alcançamos e, como ouvimos em Eclesiastes, é correr atrás do vento. Mas Jesus Cristo, Ele é o alicerce. Ele nos dá o alicerce para florescermos. Como Ele diz em João 10:10, o ladrão vem apenas furtar, matar, destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Agora Jesus, Ele nos ama e nos abraça de forma definitiva e perfeita. E esse é o coração da nossa mensagem hoje, com base em tudo isso que nós estamos falando. É ver como que o abraço de Deus é o abraço de Deus. É Ele que vem e nos abraça. Ele não pergunta, você quer ser abraçado? Você deixa eu te abraçar? Não, Ele vem e abraça, Ele vem e nos segura. Ele vem e nos coloca no colo. E Jesus, Ele nos abraça de uma forma definitiva. O abraço de Jesus não é aquele abraço do pai que pega a criança e cuida da criança, mas daqui a pouco o braço pesa e daqui a pouco ele está soltando a criança no chão. O braço de Deus nunca pesa. E mesmo que a gente seja como aquela criança birrenta que fica se degladiando, Ele nos segura. Jesus falou, da minha mão ninguém pode tirar você. E nem você mesmo, se quiser pode sair daqui. É Ele que segura. Nenhuma criatura pode nos separar do amor de Deus, inclusive a criatura que somos nós. O abraço dele é definitivo. Ele diz no versículo 37 e no 38, todo o que o Pai me der virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais lançarei fora. Eu jamais rejeitarei. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Olha só,
Jesus está falando, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu vou lançar fora. E essa é a vontade do Pai. E nós vimos lá em Oséias, naquela história, Deus usando um livro inteiro do Antigo Testamento para reforçar essa ideia. Da minha mão ninguém tira. Da minha mão ninguém tira. O único que é capaz de tirar alguém das mãos de Deus é o próprio Deus. Só que Deus, ele diz que ele não é um homem para mentir. Ele não é um homem para mudar de ideia. Ele não é um homem para hoje me amar e amanhã deixar. Ele não é um homem que falha. Deus, ele é perfeito. Ele é o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. Deus, ele não é uma pessoa que ama, mas ele é desequilibrado. Pessoas que amam, mas é meio bipolar. Ama, mas é uma confusão. Não, Deus é perfeito. Perfeito em amor, perfeito em santidade, perfeito em cuidado. Jesus, ele diz, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. O agir de Deus, o que Deus faz, como ele faz, é uma loucura do ser humano tentar entender Deus nos detalhes e construir teorias acerca de Deus firmado na sua lógica. O que nós temos é um livro que é muito pequenininho para falar tudo de um Deus eterno. Mas nesse livro tão precioso nós encontramos verdades maravilhosas que escapam à nossa compreensão, e uma delas é essa: você veio ao encontro de Jesus, você deu os seus passos em direção a Jesus. Você sabe por que você fez isso? Você fez isso porque você é um presente. Um presente que Deus deu a Jesus Cristo. Esse conceito é revolucionário se você o entende. Entender que nós somos um presente que o Pai deu a Cristo. E Jesus diz, e todo que o Pai me dá, esse virá a mim e eu não lançarei fora. E por que ele não vai lançar fora? Por N razões. Mas pensando no presente, ele não vai lançar fora, porque você é um presente que Deus, o Pai, deu a ele. Quantas vezes isso acontece muito com os pais, com as mães? Às vezes por décadas guarda um pequeno papel com um desenho todo rabiscado. Quem que fez esse desenho? Ah, não, foi meu filho. O filho já está casado, 40 anos, já está às vésperas de virar avô, mas o pai ainda guarda aquele papel, porque foi um dia tão especial que a criança lá na escola fez alguns rabiscos, falou que era o papai e era um presente. Aqui é um presente. O amor, o cuidado que nós temos com o presente reflete o amor e o cuidado que nós temos com quem nos deu o presente. Agora me diga, existe um amor maior do que esse amor que une Pai, Filho e Espírito Santo? Existe um amor maior? Existe uma compreensão mais perfeita de amor do que a compreensão que Jesus Cristo tem do amor do Pai? Não. E é exatamente porque Ele ama o Pai, é que Ele não nos lança fora, porque nós somos um presente. Um presente que um dia Jesus irá devolver ao Pai. E diz a Bíblia que aquele será um dia de grande alegria. É maravilhoso quando você pensa na sua vida, na sua história, dentro do contexto do relacionamento do Pai e do Espírito Santo, e do Pai e do Filho, da Santíssima Trindade. É maravilhoso, porque a gente daí começa a entender que, olha, isso é infinitamente maior do que eu. Isso não tem a ver com a minha pequenez, isso tem a ver com a grandeza de Deus. A minha esperança não está firmada em mim, mas é em Deus. Deus, Ele me ama, não porque eu sou eu, mas Ele me ama porque Ele é Deus. Deus, Ele nos ama de uma forma definitiva. E o versículo 39 ou 40 diz, e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que Ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Olha que precioso, o Pai nos deu para o Senhor Jesus Cristo. E Ele não nos deu, olha,
aqui está um presente por 30 anos. Aqui está um presente por 110 anos. Aqui está um presente. Não, é um presente para a eternidade. É por isso que Jesus, em outros lugares, ele diz, olha, eu vou preparar um lugar para vocês. Porque onde eu estiver, vocês vão estar comigo. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não diria para vocês, eu estou indo preparar um lugar. Que maravilhoso nós compreendermos que Jesus, por essa razão, ele jamais nos lançará fora. Nós fomos criados para viver no amor de Deus. E mesmo quando nós pecamos, o coração de Jesus é atraído a nós para nos lembrar que nós somos amados dele. Coisa maravilhosa, a pessoa que vive na justiça própria, a pessoa que acha que tudo depende da sua performance e da sua bondade, ele nunca tem essa dimensão. Ele nunca tem essa dimensão. Ele está constantemente se achando bom diante de Deus. E o que é pior, porque ele se acha bom, ele acha que não precisa ser tão submisso, tão grato, porque na verdade ele teve que fazer a parte dele. Mas isso é um engano da mente. A nossa vida com Deus está centralizada em Cristo. É naquilo que Ele fez, é na sua bondade e é na sua misericórdia. E mesmo quando nós pecamos, Jesus, o coração dele se atrai a nós para nos resgatar. Quando nós pecamos, o Pai vem ao nosso encontro. É claro, se nós insistimos no pecado, o Pai vai vir com disciplina para nos resgatar daquele nosso comportamento errado. E houve aqueles que ao ouvirem esses ensinamentos de Paulo e dos apóstolos, chegaram ao ponto de dizer, o que ele está ensinando é que tudo bem, então vamos pecar bastante para que o amor de Deus seja grande. E Paulo falou, isso é um absurdo, eu nunca falei, né? Como se ele falasse, eu nunca disse isso, né? Porque o amor de Deus nos constrange. Se alguém é capaz de receber tudo isso, experimentar tudo isso, e daí a pouco simplesmente esquecer e usar isso como fundamento teórico para poder viver em pecado, a grande pergunta é essa, será que realmente ele teve uma experiência? Será que realmente ele entendeu? Será que realmente ele foi amado? Mas essa é uma palavra para você que tem Jesus. Essa é uma palavra para você que entende e valoriza a graça de Deus na sua vida. Essa é uma mensagem para você que é apaixonado por Deus. Jesus nunca nos lançará fora. Jesus, ele é suficiente. Ele é a nossa rocha. E ele vai nos ressuscitar no último dia. Deus, ele colocou o seu amor sobre nós através de Cristo. E temos que ficar sobre Cristo. É em Cristo que nós somos amados. Ouvi uma ilustração de alguém, de um estudante de teologia que estava lidando com dúvidas em relação à fé e a tantas coisas. E ele disse para um professor, que era seu mentor, disse, olha, nessa experiência, lutando com as dúvidas, eu me sinto como se eu estivesse na praia, com os pés na areia, e a água fosse levando a areia debaixo do meu pé, e eu fosse me afundando. E o professor respondeu, sim, mas o que vai acontecer é que quando o último grão de areia for embora, o seu pé vai estar sob a rocha, e você vai entender que é a rocha. Quando nós estamos com Cristo, firmados em Deus, até a nossa caminhada de perguntas e dúvidas na presença do Senhor é algo que nos conduz a Ele, para estarmos mais e mais cheios da sua presença. Vamos concluir com uma citação aqui de John Bunyan. Prestem bem atenção. É um diálogo que John Bunyan faz com o próprio Senhor Jesus Cristo. É um diálogo que nós também fazemos.
e nós falamos, mas eu sou um grande pecador. Você diz, de modo algum lançarei fora, diz Cristo. Mas eu sou um velho pecador. E você diz, de modo algum lançarei fora, diz Cristo. Mas eu sou um pecador de coração duro, você diz. De modo algum lançarei você fora, diz Cristo. Mas eu sou um pecador apóstata. E você diz, de modo algum lançarei fora, diz Cristo. Mas eu tenho servido a Satanás todos os meus dias, você diz. De modo algum lançarei você fora, diz Cristo. Mas eu pequei contra a luz, você diz. De modo algum lançarei você fora, diz Cristo. Mas eu pequei contra a misericórdia, você diz. De modo algum lançarei você fora, diz Cristo. Mas eu não tenho nada de bom para trazer comigo, você diz. De modo nenhum eu lançarei você fora, diz Cristo. Esse diálogo é precioso, porque ele fala do nosso relacionamento com Deus. Em outras palavras, você pode usar todos os seus argumentos, mas é Jesus que ele diz, eu não te lançarei fora. Todos aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Que Deus nos abençoe. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Pai, nós agradecemos por essa palavra. Agradecemos por essa afirmação do teu amor para conosco. Agradecemos porque de modo algum o Senhor nos lançará fora. O seu amor por nós é um amor definitivo. Ilumina os nossos corações para compreendermos a grandeza desta verdade maravilhosa. Ilumina o coração daqueles que estão ouvindo, para que também compreendam. E conduza-nos a uma experiência sólida com o Senhor. Uma experiência que não está baseada naquilo que nós fazemos, mas está baseada naquilo que o Senhor fez por nós. Derrama, Senhor, sobre nós a tua bênção. Nós oramos, nós agradecemos, no nome de Jesus. Amém.